Irmãos, ainda em adoração, continue com os seus olhos fechados por mais um instante. Vamos orar um pouco mais e pedir ao Senhor que aquiete a nossa alma nessa hora. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos na Tua presença nessa manhã, aqui nesse lugar, junto com os nossos irmãos. Pedimos que Teu Espírito Santo venha sobre nós e que, ó Pai, a Tua palavra encontre lugar em nosso coração. Clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, aquieta a nossa alma, Senhor. Nos ajuda, Deus, a nos render a Ti. Tanta inquietação da semana, tanta inquietação dos dias, tanta inquietação das coisas, talvez tanta inquietação até chegar aqui, Pai, às vezes não nos permite entrar na Tua presença confiadamente, como diz a Tua palavra. Mas pedimos, Deus, em nome de Jesus, que a paz do Teu Espírito Santo venha guardar a nossa mente e o nosso coração em Cristo nessa manhã. Leva, Deus, em nome de Jesus, cativo o nosso pensamento e o nosso coração, para que nós estejamos, Deus, inteiramente aqui, com os ouvidos atentos à Tua palavra e com os ouvidos espirituais bem abertos para aquilo que o Teu Espírito quer falar ao nosso coração. Te pedimos, Deus, em nome de Jesus, sossega o nosso ser, sossega a nossa alma, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus por mais essa manhã, meus irmãos. Graças a Deus porque nós estamos aqui, prontos para celebrar o Senhor, prontos para adorá-lo como Ele merece ser adorado, como Ele é digno de ser adorado. E prontos também para ouvir a Sua voz, que não cabe a mim certamente, cabe ao Espírito Santo que falha ao seu coração e à sua mente, através daquilo que Ele colocou em meu coração. Queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Nós vamos estudar um texto pequeno, mas bastante conhecido da palavra, que foi uma conversa muito interessante de Jesus com um especialista da lei, um doutor da lei. E eu tenho certeza que dessa conversa a gente pode tirar alguns ensinamentos para mim e para a sua vida hoje. Enquanto eu pensava sobre esse texto e sobre a palavra de hoje, Deus me trouxe à memória tantas pessoas que a gente conhece, que a gente vive, ou até a gente mesmo, que tem vivido intensamente uma dedicação, uma devoção ao cuidado do corpo e da mente, porque é a ordem do momento. Então, nunca antes as pessoas se preocuparam tanto em viver melhor. Nunca antes as academias estiveram tão cheias. Não é verdade? Eu não sou frequentador de academia, mas às vezes que eu fui me assustei, por isso que eu não continuei. Muito cheia. As pessoas andam tão preocupadas que nunca antes os nutricionistas foram tão consultados. Precisa se alimentar melhor e essa coisa toda. E as pessoas estão preocupadas de verdade com isso.
Nunca antes os personal trainers foram tão requisitados. Então, além de ir na academia, a pessoa ainda leva um personal trainer. E é verdade isso. Nunca esteve tão na moda quanto agora os produtos de autocuidado. Nunca se vendeu tanto óleos essenciais, cremes e coisas afins. Nunca antes a gente sequer ouvia falar nos coachings, nos mentores. E não só para as coisas do corpo e da mente, mas espirituais também. Eu conheço muitos pastores que deixaram de ser pastor de igreja para serem coachings, para serem mentores pessoais. E esses coachings, esses mentores, eles vivem com receitinhas, né? Faça isso, faça aquilo e viva melhor. Acrescente isso e aquilo na sua vida e você vai experimentar algo bom. Tome banho gelado às 5 da manhã, que você cura a depressão. Eu conheci um agora esses dias que todos os dias, no inverno ou no verão, ele toma banho de cachoeira, às 7 da manhã. Falei, cara, bom, preciso andar com ele. A gente ri, mas é verdade. E tem muitos seguidores desses mentores e coachings que fazem exatamente a mesma coisa. E dá resultado. Dá resultado. São padrões de conduta e de comportamento que vão nos garantindo alguma coisa de sucesso. No final das contas, nós vamos ter sucesso. No final das contas, nós vamos ter uma vida melhor. No final das contas, as coisas vão se ajustar na nossa vida. Basta seguir os passos, os padrões. A verdade é que nos dias atuais, o humanismo está na moda. O humanismo nada mais é do que a cultura de desenvolver as potencialidades da condição humana. Então, o que você tem de bom pode ser desenvolvido. E pode se tornar algo tão bom, mas tão bom, que você vai precisar ensinar aos outros. E com sorte, você pode ganhar dinheiro com isso. Mas essas potencialidades da condição humana que são trabalhadas, são desenvolvidas, nada mais são do que para o gozo, para a alegria de você ter o livre-arbítrio e então ter felicidade. É isso que importa no final, você ser feliz. Então você precisa desenvolver as suas potencialidades para que haja gozo nas suas escolhas, independente delas, para que você seja feliz no final. A grande pergunta é, o que eu e você precisamos fazer para ser feliz? O que eu e você precisamos fazer para que as coisas deem certo na nossa vida? Eu cansei de aconselhar pessoas que às vezes me perguntavam, mas Rogério, eu preciso de alguma coisa prática, me diga o que fazer. Como se você sentasse num consultório médico e ele te receitasse. Olha, tome esse e esse remédio, de tanto em tanto tempo, que você vai melhorar. Não é assim que as coisas funcionam. Nem na medicina, o remédio por si só também pode tratar os sintomas do seu problema. Mas se você for no Dr. Ramos como eu, ele vai dizer para você, faça exercício físico. Descanse. Não só remédio. Porque ele ameaça, ele falou, se você não fizer exercício, eu vou te dar mais remédio. Mas o que mais importa para mim e para você de verdade é a pergunta que esse especialista da lei faz para Jesus.
Porque tudo isso gira em torno de uma grande questão da humanidade. O que a gente precisa fazer mesmo para que, além da minha vida nessa terra seja boa, mas que eu tenha vida eterna? Todo ser humano, ele tem um anseio, um senso de eternidade. E ele quer saber como viver para sempre. Porque a ideia da morte, do fim, aterroriza todo mundo. A ideia de um fim faz com que eu me apavore e não descanse e nem sequer curta os dias de vida que eu tenho de maneira satisfatória. Então a pergunta mesmo que está em nosso coração é: o que eu tenho que fazer para viver para sempre? O grande problema é que a meritocracia também está em alta. E normalmente, as respostas para essas perguntas são sempre que você precisa ser e acontecer. Todos os dias nós ouvimos: seja forte, seja ousado, persiga os seus sonhos, se empenhe nos seus objetivos, trabalhe duro, não olhe para o lado, conquiste os seus objetivos. Tudo isso para que você possa chegar no final e dizer: eu venci, eu consegui, e não precisei de ninguém. Com a força do meu braço, com o meu empenho, com os meus talentos, eu venci. Não há nada mais satisfatório do que isso. Só que no texto que nós vamos estudar hoje, Jesus vai dar uma lição muito importante para esse especialista. E na verdade mesmo, é um segredo para uma vida bem vivida, que eu tenho certeza que vai servir para nós. Verso 25, então, diz assim: certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova, com esta pergunta: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Você sabe que os especialistas estão por toda parte. Eles estão por aí. Especialista aqui quer dizer mestre, quer dizer intérprete, quer dizer perito, quer dizer advogado, quer dizer doutor da lei. Às vezes tudo isso é reunido numa pessoa só. O especialista é alguém que conhece bem a lei, mas ele não sabe nada a respeito de relacionamentos. Imagina uma situação. Você tem um filho. E aí você decide que você quer deixar por escrito para ele sobre a conduta dele, o que ele tem que fazer, o que ele tem que deixar de fazer, para se relacionar bem com você. E aí você vai e escreve um livro bem elaborado, dizendo para ele o que ele precisa fazer, como ele tem que fazer, como ele tem que agir, como ele não deve fazer, o que ele tem que deixar de fazer. E aí o teu filho pega aquele livro e começa a estudar, e estudar com empenho aquele livro. E ele começa a amar aquele livro. E ele ama tanto aquele livro que ele se torna um perito naquele livro. Ele sabe todas as regras que você estabeleceu, de cor e salteado. E aí você começa a perceber que a relação que você tem com ele se restringe àquele livro. E ele começa a se relacionar com você de acordo com o que está escrito. E então o relacionamento dele com você começa a se tornar cada vez mais mecânico, frio, gelado. O que havia escrito e então você colocou ali, ele segue à risca.
mas falta uma coisa. Falta relacionamento. Falta os momentos de atenção um com o outro. Ele faz tudo direitinho, tudo certinho, que não dá para você repreender ele mais. De tão bem que ele faz as coisas. Só que o relacionamento é distante, é frio. Como que você acha que você se sentiria tendo um filho assim? Assim são os especialistas como esse do texto, que conhece muito bem o livro de regras para os filhos. Sabem tudo certinho, agem conforme está aqui. Mas falta relacionamento. Paulo vai dizer deles, em Romanos 10:1, que eles têm zelo por Deus, mas sem entendimento. E por isso eles precisam ser salvos. Ou seja, conhecem as Escrituras, conhecem a lei de Deus, mas falta o principal. Falta o entendimento para a salvação. O especialista, ele tem motivações erradas. Ele tenta pôr Jesus à prova. Externamente, ele aparenta respeitar Jesus, ele fica de pé. Então, quem está olhando, fala assim, oxe, olha como ele respeita Jesus. Mas internamente, ele despreza Jesus. Ele não quer relacionamento. Ele quer colocar Jesus à prova. Ele questiona. Ele quer armar uma cilada para Jesus. Porque ele não tem mais nada a aprender. Segunda coisa que a gente vê aqui é que existe um equívoco muito grande sobre essa coisa de vida eterna. O especialista, esperando por Jesus à prova, ele faz essa pergunta equivocada para Jesus. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Fazer e herdar. A vida eterna não é, nunca foi e nunca vai ser uma conquista das obras, minhas e suas. Jamais será isso. Mas sim, é uma oferta de graça. Então não adianta você imaginar o que você pode fazer para merecê-la. Você pode fazer o que você quiser. Não é isso que faz você receber a vida eterna. Para esse especialista e para muitos hoje, a salvação é uma questão de merecimento. Você quer ver? Se você morresse hoje, se você ao sair por aquela porta, entrasse no seu carro, te desse um piripaque e você morresse hoje, e você chegasse diante de Deus, nos portões celestiais, e Deus colocasse a mão no seu peito e dissesse assim para você, espera só um pouquinho, por que eu devo deixar você entrar no meu céu? O que você diria para Ele? Muitos começariam a dizer, não, então Deus, veja bem, eu fui muito bom, eu não fiz nada de errado, não matei, não roubei, eu dei ofertas na igreja, eu ajudei um monte de gente. É engraçado que depois Jesus vai ter uma conversa com os discípulos e ele vai dizer assim, olha, muitos expulsarão demônios, curarão enfermos, farão um monte de coisas em meu nome. Porém eu direi, não te conheço. Meu Deus, isso é aterrorizante. Então, imagine você chegando diante de Deus, e Deus perguntando para você, por que eu tenho que deixar você entrar? E você começar a listar para Deus os seus méritos, as coisas pelas quais você merece entrar lá. Não vai dar certo. É muito provável que você não entre. Porque pela graça,
simplesmente pela graça, é por aquilo que Jesus fez por mim e por você, mesmo sendo nós não merecedores. Mesmo sendo eu e você o mais vil pecador dessa terra. É por aquilo que Jesus fez, não por aquilo que nós fazemos. A segunda coisa é, ele fala, né, herdar. O herdeiro, ele recebe o direito legal de herdar. Mas a salvação é dada graciosamente, gratuitamente. Então, esse especialista está mostrando que ele está redondamente equivocado ao fazer essa pergunta e colocar essas duas coisas aqui, fazer e herdar, que não combinam com a salvação em Cristo Jesus. Terceira coisa que nós aprendemos aqui é que Jesus conhece o nosso coração além do nosso intelecto. Verso 26 diz assim: Jesus respondeu: o que diz a lei de Moisés? Como você a entende? Às vezes nós achamos que aquilo que nós conhecemos, nós falamos a respeito de Jesus, que nós sabemos a respeito dele, basta para que ele saiba que nós somos discípulos dele. Olha, Jesus, eu sei muita coisa sobre você. Eu estudei bastante e eu sei muito sobre Jesus. Coisas sobre Jesus você aprende no History Channel, no Discovery, você assiste um programa nas novelas da Record. Você aprende coisas sobre Jesus. Mas andar com ele é diferente, meus irmãos. Andar com ele requer intimidade. E isso só vem com andar com ele. Pela sua palavra, pela oração e pela comunhão com os nossos irmãos. Não tem outro jeito. O problema é que muitas vezes a gente se esquece que ele conhece muito bem o nosso coração. Esse é o grande problema. E por conhecer o nosso coração, ele também conhece as nossas motivações. O que te fez chegar aqui hoje, Jesus conhece, Jesus sabe. Não há nada que eu e você façamos que possa ser escondido dos olhos do Senhor. Então Jesus pergunta: o que diz a lei? Como que você a entende? Como que você lê? Jesus sabe que esse homem conhece bem a lei. E que pelo padrão da lei, meus irmãos, é impossível que o homem seja salvo. Uma vez que a lei exige o que de mim, de você? Perfeição. É impossível. Mas Jesus pergunta: então tá, senhor especialista, o que é que diz a lei mesmo? Como é que você a entende? Como é que você lê? Não adianta todo o seu conhecimento, não adianta você ser tão bíblico como algumas pessoas afirmam e gostam de se dizer ser. Nem você conhecer um montão de técnicas para parecer agradar a Deus. Mas é necessário viver um relacionamento de verdade com Jesus. De verdade. Nós podemos conhecer a palavra, mas nós somos chamados para vivê-la. O verso 27 diz assim: o homem respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. Então, muitos são peritos, são conhecedores, são mestres na palavra de Deus. Mas poucos são aqueles que permitem que a palavra desça do intelecto para o coração. Jesus, no final do Sermão do Monte, ele vai dizer para os seus discípulos: vocês me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu digo.
E aí ele começa a dar uma lição. Deixa eu mostrar para vocês como é aquele que ouve as minhas palavras e coloca em prática. Então são poucos aqueles que permitem que a palavra saia aqui do nosso intelecto, porque aqui a gente vai engordando intelectualmente, a gente vai aprendendo, e tem tantos que se esmeram em aprender tão efetivamente, que começam a estudar grego, hebraico, e eles se tornam doutores na palavra, mas se esquecem de fazer essa transição, que é do intelecto para o coração, para que a gente possa aplicar aquilo que a gente aprende. De nada adianta nós viermos aqui, domingo após domingo, PG após PG, aprender a palavra e não colocá-las em prática. Não dá resultado. Então, quando Jesus pergunta se o especialista conhece a lei, ele não hesita em responder. Ele responde rapidinho, porque está na ponta da língua. Ele diz: ame o Senhor seu Deus. Ele está citando aqui a palavra de Deuteronômio 6,5 e Levítico 19,18. Ele sabe, ele conhece a palavra. Esse é o principal mandamento. Deus deseja que os seus filhos o amem com dedicação, com devoção. A gente vem falando domingo após domingo sobre devoção, e de que a devoção precisa ser a palavra de Deus, a oração e a comunhão. E quando você consegue reunir essas coisas na sua vida, você se torna um bom devoto de Deus. Mas como é que deve ser essa devoção, então, a Deus, minha e sua? Ela precisa, primeiro, ser de todo o coração. Isso significa que o amor ao Senhor precisa ser inteiramente, totalmente, com o coração. Obviamente não está falando aqui desse músculo que bate aí no seu peito. Mas está falando da sua vontade, do seu caráter, das suas paixões, dos seus desejos, dos seus apetites. Tudo isso direcionado e canalizado para Deus. Ela também deve ser de toda a sua alma. Ou seja, nós devemos amar a Deus também inteiramente, com a nossa razão, com a nossa psique, com tudo que nós somos de verdade, sem máscara, sem fingimento. Não dá para chegar diante de Deus interpretando alguém que você na verdade não é. Não dá para chegar diante de Deus fazendo de conta que você é algo que na verdade você não é. Então, amar a Deus de toda a sua alma reúne as nossas características genéticas, o que eu e você herdamos dos nossos pais. Todas as características que dizem para você: nossa, como você parece com seu pai, com a sua mãe nisso. Sim, com tudo isso. Porque querendo ou não, nós carregamos. Envolve também o nosso desenvolvimento pessoal, o que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida, com as coisas que nós vamos aprendendo, no contexto que a gente está, na cultura que a gente está inserido. Também fala do nosso desenvolvimento social, que é o que vai sendo formado à medida que a gente vai se relacionando com as pessoas, e a gente vai adquirindo algumas coisas que admiramos nos outros. E vamos absorvendo, vamos trazendo para a formação do nosso caráter. Tudo isso reunido precisa ser usado para amar ao Senhor. E quando você reúne tudo isso e submete isso a Deus, Deus vem e transforma tudo isso para a honra e glória dEle, como Ele quer. Ele fala assim: puxa, eu sou assim tão nervoso.
porque o meu pai era assim. Deus pode transformar isso em você. Ele te recebe nervosinho, mas Ele te transforma. Eu já vi homens que eram extremamente coléricos, raivosos, serem transformados pela graça de Deus, se tornarem cordeirinhos. Paulo foi assim, né? Paulo dá testemunho sobre a vida dele. E ele diz que ele era como um touro, e Deus com um aguilhão ferindo e trazendo ele para perto para que ele fosse transformado. Ah, meus irmãos, não há nada em você que Deus não possa transformar. Absolutamente nada. Nós devemos amar a Deus com toda a nossa força. Nós devemos amar a Deus inteiramente, com as nossas capacidades, habilidades, o nosso vigor, o nosso poder, a nossa disposição. Às vezes a nossa energia toda, ela é canalizada, ela é concentrada para um montão de coisas no nosso dia a dia, que aí não sobra muita coisa para amar a Deus. Quando a gente percebe e lembra que precisa amar a Deus, a gente já está esgotado, a gente já está cansado. E aí, talvez, dá tempo de você orar antes das refeições, um pouquinho antes de dormir. Mas aqui ele está dizendo que nós devemos amar a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso vigor, empenho. Ele também diz que nós devemos amar a Deus com toda a nossa mente. Nós devemos amar a Deus de forma integral, íntegra, com a nossa inteligência, os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Agora, irmãos, falando francamente aqui, alguém é capaz de amar a Deus dessa forma? Por favor, me digam aí. Será que dá mesmo para amar a Deus dessa forma? Alguém pode afirmar que ama a Deus com todo o seu coração, alma, força e mente? Há alguém tão crente assim, que consegue empenhar o seu amor a Deus dessa forma, desse jeito? Você conhece alguém desse jeito, dessa forma? Com esse padrão de amor a Deus? Conhece ou não? Não? A lei também diz: ame o seu próximo como a si mesmo. Nós não devemos ser egoístas e pensar nas coisas que só nos beneficiam, que fazem bem para nós. Mas a gente deve amar o próximo pensando nele como nós pensaríamos em nós mesmos. Romanos 13:9 vai nos dizer o seguinte: pois os mandamentos dizem: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esse e outros mandamentos semelhantes se reúnem num só: amem o seu próximo como a si mesmo. Diga com sinceridade, mais uma vez, vou tentar outra vez. Você consegue alcançar esse padrão? É impossível, meus irmãos. É impossível, se não for por Ele, se não for em Cristo. É Ele quem cumpre a lei por nós. É Ele quem gera em nós o desejo de amá-lo. É Ele quem nos leva a adorar a Deus, pela ação do seu Espírito Santo, que está agora ao seu lado. Os mestres de hoje, eles estabelecem padrões possíveis para mim e para você. Padrões que são possíveis de alcançar. E aí eles podem dizer como fazer. Mas eles não movem uma palha para te ajudar a fazer isso. Eles te dizem como fazer, mas não movem uma palha. Eu e você, meus irmãos, não podemos ser perfeitos.
Eu sei que é uma notícia dura, difícil de você suportar. Eu sei que isso às vezes dói no seu coração, mas eu e você não podemos ser perfeitos. Não dá. Às vezes alguém reclama, né? Ah, você fez isso. Ah, você disse aquilo. Ah, sua piada foi fora da hora. Ah, você foi inconveniente. E aí você fica assim, ai, puxa, pois é, nossa, que triste, que chato, não devia ter feito isso, não devia ter falado aquilo. Deixa eu te dizer uma coisa, você não é perfeito. Graças a Deus que por causa das nossas imperfeições, ainda assim, eu e você temos livre acesso a Deus, em quem nós podemos encontrar perdão e graça. Ah, como isso traz alívio, como isso é bom de saber, meus irmãos, como isso me tira um peso gigantesco das costas, de saber que Deus me perdoa por Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Verso 28 diz assim, está correto, disse Jesus, faça isso e você viverá. Agora é Jesus quem põe o especialista à prova. O Hernandes Dias Lopes diz assim, a resposta de Jesus é esclarecedora. Amém. Então Jesus lhe disse, respondeste certamente, corretamente, faze isto e viverás. Jesus agora pôs o doutor da lei à prova, virou a mesa e reverteu a situação. Se o doutor queria saber o que deveria fazer para herdar a vida eterna, ou seja, fugindo da graça para o caminho das obras, então deveria ser perfeito. Ou seja, a obediência plena à lei seria o caminho. Mas quem pode guardar a lei? Quem é apto para cumpri-la? Quem pode alcançar esse padrão de perfeição absoluta? Absolutamente ninguém. Está correto, Jesus diz. Muitos de nós, meus irmãos, sabemos exatamente o que deve ser feito. A gente sabe o que precisa ser feito. Mas a grande questão é a motivação do nosso coração. É aí que pega. É aí que nós deixamos de fazer. É aí que nós fazemos pela motivação errada. Então a pergunta é, para onde é que o seu coração está apontado? Para onde o seu coração está te levando? Faça isso e viverá, disse Jesus. Se nós fôssemos tão perfeitos assim, nós seríamos como máquinas. Só precisa de manutenção. Se você faz a manutenção bem feitinha, aplica o óleo, aperta os parafusos, você vai funcionar bem. Mas nós não somos, nós somos imperfeitos. E é por isso que eu e você, nós carecemos da graça de Jesus. Porque Ele é perfeito em nós. Ele é perfeito por nós. Somente nele, em Cristo, nós conseguimos ser aprovados por Deus. E então, eu e você, aprovados por Deus, podemos experimentar gratuitamente a graça e a vida eterna. Essa coisa de em Cristo é muito interessante, porque em Cristo é estar dentro dele. Quando você fala, não, eu estou em Cristo, isso quer dizer, ou deveria ser, você imerso em Jesus, de tal forma que você começa a se confundir com ele. Quando as pessoas olham para você, elas conseguem enxergar nitidamente Cristo.
porque é Cristo em você. É isso que Paulo quer dizer quando ele diz, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas vão ficando para trás de verdade. E você não tem mais saudade delas. Você não tem mais o desejo de voltar para elas. O grande problema é que quando você não está em Cristo, mas ali orbitando ao redor dele, as coisas velhas já não são tão velhas assim. E elas dão uma saudade danada. E você voltar para elas é uma questão de tempo. E aí quando você vê, o crente está lá. De volta nas coisas velhas. Se lambuzando na lama e comendo as alfarrobas dos porcos. Então o que Jesus está dizendo para esse especialista é muito bom, você sabe de tudo. Você não tem mais nada que aprender. É simples para você. Você está certinho, ó. Joinha para você. Faz isso então. E você vai viver. Eu imagino essa cena com uma tristeza, meus irmãos. É a mesma coisa, é a mesma conversa do jovem rico. Ah, Jesus, eu quero andar aí com você e tal. Estou vendo aí que está rendendo bastante like. Andar contigo, então eu quero andar com você. Aí Jesus pergunta, você conhece os mandamentos? Ah, conheço muito bem. Tá bom, então, vende tudo que você tem e vem comigo. E aí é uma tristeza ali. É uma tristeza porque o jovem, eu imagino, ele deve abaixar a cabeça e dizer, mas assim, eu tenho muita coisa, Jesus. Não dá para eu me desfazer. Olha a minha história de vida. Olha só as coisas que eu trago comigo, fazem parte de mim. Sou eu. Eu sou assim. Aliás, foi Deus quem me fez assim. E aí Jesus, imagino também com coração contrito, não dá para você andar comigo. Porque para andar comigo você precisa negar a si mesmo. Para andar comigo você precisa abandonar as suas coisas. E na sequência o especialista meio desenchabido, querendo se justificar, ele vai perguntar, então quem é meu próximo? E Jesus vai contar uma parábola para ele. Ele fala de um homem que foi assaltado, você conhece a história. Foi espancado, passa um sacerdote, passa um levita, mas passam longe. Mas um samaritano é quem estende a mão, é quem presta socorro àquele homem. Veja só, o imperfeito, o sem valor, aquele que é desprezado. Esse é aquele que estende a mão. O especialista ouve uma pergunta de Jesus, quem é o próximo desse homem ferido? De novo, corretamente ele responde, é aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus diz para ele e para nós, então vai e faça o mesmo. Proceda dessa forma. Estenda a mão. Seja imperfeito, mas estenda a mão. Ouça a voz do Espírito Santo no seu coração. Esteja disposto a se arrepender dos seus pecados. Ah, mas eu sou muito pecador. Ainda dá tempo de você se lançar aos pés de Cristo Jesus, que é perdoador e é capaz de lavar você por completo, inteiramente, e te dar o perdão.
Então, meus irmãos, não há nada que eu e você possamos fazer para merecer algo de Deus. Muito menos a vida eterna. Você pode se empenhar, você pode fazer tudo direitinho, você pode fazer tudo que os seus mentores te orientam. Você pode agir como manda a etiqueta. Você pode, inclusive, se afastar das pessoas tóxicas. Nada disso vai ser suficiente. O que eu e você precisamos de verdade é amar a Deus pela graça e misericórdia de Cristo Jesus. E amar o próximo como Ele nos leva a amar. Então eu e você precisamos de uma coisa. Nós precisamos andar com Jesus, através do Espírito Santo. E assim eu e você sermos discípulos de verdade de Jesus, seguidores dele, e deixar que ele seja perfeito em nós. E assim que eu e você começarmos a andar com ele, vai acontecer como Paulo diz em Colossenses 3:10. Ele diz assim: revistam-se da nova natureza. E revestir-se de uma nova natureza significa que você se despiu de uma velha. Então a sua velha natureza precisa ser jogada fora. Não coloca de volta no seu guarda-roupa, porque você vai certamente recorrer a ela depois. E se revista dessa nova natureza, dessa roupa nova. E sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Graças a Deus por isso. Então, meus irmãos, nessa manhã eu e você precisamos sair daqui com essa certeza de que a vida eterna não se conquista, não se herda, mas ela é recebida gratuitamente de Deus, através de Cristo Jesus. Então, se você deseja que a sua vida tenha sucesso e êxito, e que você viva uma vida eterna, se renda a Cristo. Se lance aos pés dele. Ame esse Jesus de todo o seu coração. Ame a sua palavra e ame os seus irmãos. Então eu tenho certeza que o Espírito Santo vai caminhar ao seu lado e vai transformar você dia a dia. E à medida que Ele te transformar, você vai se tornar semelhante a Ele, segundo a sua palavra. Amém? Vamos orar? Eu queria que você ficasse em pé por um instante. E eu queria que você se apresentasse diante de Deus agora. Mas olha só. Se apresenta como você é. Diga para Deus das suas imperfeições. Eu conheço uma igreja que está fazendo o culto da desgraça agora. É verdade. Porque as igrejas muitas vezes elas promovem o culto da esperança, tarde da bênção. Mas ninguém tem o culto da desgraça, onde a gente pode ser quem a gente é de verdade. Onde a gente pode dizer claramente, abertamente para Deus, das coisas que nos ferem, que nos machucam, que nos impedem de crescer. Então agora é a hora do culto da desgraça, onde você vai confessar para Deus quem você é de verdade. Não seja como esse especialista. Não caia na tentação de se justificar para Deus, porque a justificação vem por Cristo. E através dessa justificação nós encontramos paz com Deus, Romanos 5:1. Então não se justifique, só confesse. Vamos fazer isso? Feche teus olhos, não precisa olhar para ninguém agora. Esse é o seu momento com Deus.
Senhor, essa é a tua igreja. Ela ainda é imperfeita. Mas a tua palavra diz que nas bodas ela estará imaculada, ataviada, perfeita diante do Senhor. Eu creio nisso, meu Deus. Eu creio que à medida que nós andamos com o Senhor vai nos transformando. A sua graça e misericórdia são infinitas, elas duram para sempre. Então trata, Deus, das nossas imperfeições, para que nós estejamos lá naquele grande dia das bodas do Cordeiro, glorificados contigo. Ah, meu Deus, como nós ansiamos por esse dia. Enquanto isso, meu Deus, vai nos tratando, vai nos trabalhando, vai nos exortando, Senhor, para que nós sejamos verdadeiros diante do Senhor, para que nós sejamos íntegros diante do Senhor, imperfeitos é verdade, mas arrependidos dos nossos pecados, envergonhados deles, não desejosos de voltar a eles. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, transforma a nossa vida, Senhor. Transforma as nossas vontades, as nossas paixões. Que nós sejamos mudados, ó Deus. Como diz a tua palavra, que nós possamos nos despir da velha natureza e jogar fora essa roupa suja, desgastada, esgarçada, para nos revestir da nova natureza, que é em Cristo Jesus. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti nessa manhã, Senhor. Olha para o nosso coração como ele é, de verdade. E como diz a Tua palavra, Senhor, o Senhor é aquele que vem para limpar o celeiro do nosso coração e purificá-lo com fogo. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor, nessa manhã, que nós sejamos a cada dia mais parecidos contigo. Esse é o nosso desejo, Senhor. Não queremos ser como esses especialistas da lei, doutores da lei, que conhecem a Tua palavra, mas não vivem, que conhecem as Tuas verdades, mas não as praticam. Queremos ser como os discípulos de verdade, que andam junto com o Senhor, que caminham contigo através do Teu Espírito Santo e aprendem de Ti. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém, Senhor. Amém, queridos, que Deus te abençoe grandemente, que você tenha uma semana cheia da presença de Deus e mais do que tudo, você possa colocar em prática as coisas que você aprende dele. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.